Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa sexta aula da nossa disciplina Eclesiologia. Pessoal, reta final, estamos na reta final da nossa matéria. Temos essa aula hoje, essa aula de revisão, que é a aula de revisão de número 6. Temos a revisão da próxima aula, número 7, e aí é a prova, fim da disciplina. Pessoal, na sexta aula, nós vimos um pouquinho o tema perspectivas futuras. Perspectivas futuras para quem? Para a denominação batista, principalmente, no nosso caso, Convenção Batista Brasileira. E vimos aí, em um primeiro momento, o tema, o transitório e o permanente da igreja. O que é isso? O que isso significa, pessoal? Nós vimos que há algumas coisas que são transitórias na igreja e há algumas coisas que são para sempre, dentro do contexto eclesiástico. O que passa? O que muda dentro do contexto eclesiástico com o tempo? Costumes. Há coisas que mudam com o tempo. Os costumes mudam com o tempo. Aí a gente falou um pouquinho, por exemplo, sobre palmas, falamos um pouquinho sobre danças, falamos um pouquinho sobre músicas, gêneros de música, estilos musicais, falamos sobre algumas práticas, né? Por exemplo, antigamente não podia jogar bola, bola era o ovo do diabo, né? Por aí vai. Ir no cinema, por exemplo, eu lembro de um pastor amigo meu que ele me disse que quando o cinema de Volta Redonda foi inaugurado, presta atenção nisso que eu não falei isso na aula não, quando o cinema foi inaugurado em Volta Redonda, a igreja mandou que ele ficasse na porta do cinema anotando os nomes dos irmãos que foram ver filme. Para quê? Exclusão do hall de membros. Antigamente era brabo, era chapa quente, né? Então, assim, há coisas que mudaram com o tempo. Hoje, você vai no cinema ver a paixão de Cristo, né? Hoje o cinema ele é motivado. Você vai lá no cinema ver Deus Não Está Morto, por exemplo. Enfim, o cinema se tornou um aliado. Jogar bola, né, uma coisa absolutamente normal para nós. Hoje está um pouco difícil, né, que não pode tirar a camisa. Mas antes você levantava a camisa, tinha um versículo bíblico embaixo da camisa. Há os atletas de Cristo. Então o costume, pessoal, muda com o tempo. Agora, há coisas que não mudam com o tempo na eclesiologia. O quê? Princípios. Princípios não mudam. O que é um princípio? Princípio tem a ver com norma bíblica. Guarda isso, vai cair na tua prova, hein? Princípio tem a ver com norma bíblica. Se a Bíblia não muda, princípios não mudarão nunca. Princípios são aqueles que geram doutrina, né? São normas doutrinárias. A Bíblia vai gerar doutrina para a igreja. Então, pessoal, resumindo a coisa, há coisas que mudam. Costumes, usos e costumes, como a gente costuma dizer, né? Que a gente vai chamar de paradigmas. Os paradigmas podem ser quebrados. Agora, os princípios, nunca. Repita comigo. Paradigmas podem ser quebrados. Doutrina, nunca. Cuidado com isso, vai cair na sua prova. Vamos lá? A gente foi lá para o livro O Futuro dos Batistas. É um livro do meu querido e amado pastor Jonas de Oliveira, pastor que me mandou para o seminário. E ele fala aí desse tema tão importante que é o futuro da nossa denominação. Esse livro que você ganhou, uma cópia, né? Ele é fruto do trabalho de doutorado do pastor Jonas. É uma preocupação com o futuro da denominação, bem bacana, e que caiu como uma luva para a nossa necessidade nesse final de curso, o curso de Eclesiologia. Vimos aqui, olha, lá na página 29 do nosso livro, a inclusão de novos paradigmas eclesiásticos, tá vendo? Como que há coisas que mudam na eclesiologia? Paradigmas mudam.
Diz lá: hoje pensamos que nossos líderes estão mais reflexivos e determinados ao diálogo fraternal crescente, com a abertura de novos paradigmas e modelos de crescimento da igreja, baseado na tradição bíblica, cultural, eclesiástica, histórico-teológica, e podendo aproveitar de tudo aquilo que é edificante, inclusive o amor fraternal. E nada de belicismo é guerra, né? Nada de guerra. Na atual conjuntura de quase que tolerância total entre religiões e denominações cristãs e evangélicas. E aí ele até destaca aqui uma coisa que está mudando, por exemplo, ordenação feminina. Então você vê que há coisas que mudam com o tempo. Um tempo atrás a gente nem discutiria, pessoal. Eu sei que hoje o assunto ainda é polêmico, ordenação feminina, mas fato é que hoje a gente discute o assunto. Isso já é um avanço. Antigamente, nem se discutiria o assunto. Então você vê que o costume, o paradigma, ele é quebrado, ele muda com o tempo. Agora, norma e doutrina, não. Pessoal, ordenação feminina, modelos de igreja, administração eclesiástica, são coisas que estão mudando com o passar do tempo. A gente vê, por exemplo, no modelo Igreja com Propósitos, que eles têm um modo diferente de administrar a igreja em novas congregações. A gente, no nosso modelo congregacional, que é o nosso modelo de governo, a gente monta uma congregação que a gente chama de missão. Daqui a um tempo a gente organiza aquela igreja, ela se torna uma igreja independente. No modelo de propósitos nascem os campos avançados, onde aquela missão, aquela congregação, ela vai ser uma extensão de uma determinada igreja. Então ela vai ser sempre uma congregação, ela não será organizada. Por exemplo, a minha igreja chama Igreja Batista Manancial. Nós não temos, tá? Mas imagina que a gente tenha. Seria a Igreja Batista Manancial em Aterrado, a Igreja Batista Manancial em Casa de Pedra, a Igreja Batista Manancial em Angra dos Reis. Seria uma extensão de uma igreja nasce, que é a Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, e ela tem ali várias presenças em vários bairros como campos avançados. São novos paradigmas surgindo para a denominação. São assuntos que, por exemplo, a denominação não tem nem se preocupado muito com isso. Por quê? Porque não tem trazido prejuízo algum, não é um assunto polêmico, não é? Diferente da ordenação feminina, que é um assunto muito polêmico, muito conturbado. Nem todo paradigma é pacífico, mas eles mudam com o tempo. Eu falei com vocês aí que sou das antigas, né? Sou crente velho. E quando as palmas começaram aqui no Brasil, lá nos anos 90, na minha igreja, por exemplo, tinha a irmã que beliscava outro irmão. O irmão batia a palma, ela ia lá e beliscava ele. Foi assunto de assembleia, tivemos assembleias acaloradas, porque os paradigmas estavam mudando ao longo do tempo. Mas ponha na sua mente, paradigmas e costumes mudam. Princípios, normas, são para sempre, certo? Cabe ao pastor saber diferenciar as coisas. Presta atenção nisso. O pastor tem que saber o que é paradigma e o que é princípio. Senão daqui a pouco ele vai estar tratando princípio como paradigma e paradigma como princípio. E aí a igreja vai de mal a pior. Pessoal, esse foi o primeiro ponto, né, o transitório e o permanente na igreja. Depois a gente viu o segundo ponto, que são os fatores históricos condicionantes da realidade eclesiástica. Ou seja, a igreja, a denominação, ela é hoje uma construção histórica. O tempo foi passando, coisas foram acontecendo no nosso país, no mundo, na denominação. E a igreja tem hoje uma identidade que foi construída ao longo do tempo. Fatores condicionantes para a realidade atual. A gente viu um pouquinho, pessoal, agora lá na página 35 do livro O Futuro dos Batistas, como que a coisa começa. Como que os protestantes chegam no Brasil. Vamos começar do começo? Nós estamos falando da nossa denominação. Presta atenção, vem para mim. Como que a denominação chegou a ter a identidade que ela tem hoje? Precisamos ir um pouco lá atrás. Antes de falarmos dos batistas, como os protestantes chegaram no Brasil?
nós estávamos tendo guerras lá fora, perseguição a protestantes, e aqui o Brasil estava no Império, 1823. Então olha aí na nossa linha do tempo, né? 1823, o Império faz a sua Constituição de 1823. Uma Constituição polêmica, que trazia alguns assuntos sobre religião, que não agradou a todos. E aí em 1824 tivemos ali uma emenda, uma nova Constituição, uma modificação, aonde se permitiu termos uma maior liberdade religiosa no Brasil. Acontece, pessoal, que foi reconhecido o catolicismo no Brasil como religião oficial em 1823. E aí que foi a polêmica, né? E agora? E outras religiões? E as religiões africanas? E as religiões protestantes que estavam nascendo? Em 1824 foi dito o seguinte: o catolicismo continua sendo a religião oficial do Brasil, porém outras religiões podem ser praticadas no Brasil de forma doméstica, dentro de casa, dentro dos seus próprios templos, só não podia em praça pública, não podia na rua, certo? Mas pessoal, já era o suficiente. Haviam países onde as pessoas estavam sendo mortas por causa da religião. E aí os olhos se voltaram para o Brasil e protestantes começaram a vir para cá. A gente vê que os metodistas são os primeiros em 1835, né? Em 1835, os metodistas chegam aqui no Brasil e aí, meus irmãos, começa a ter um protestantismo em solo brasileiro. Os batistas chegam depois, tá? Os batistas chegam aqui em 1860, há uma tentativa, né? O missionário Thomas Jefferson, ele vem para cá. Em 1860, Thomas Jefferson ele chega aqui. Thomas Jefferson ele acaba ficando um pouco doente, ele tem que ir embora, né? E aí só em 1871 a gente vai ver em Santa Bárbara do Oeste que Richard Heathcliff, na verdade, quem chega em Santa Bárbara do Oeste é o Heathcliff, né? Thomas Jefferson a gente não tem muito registro sobre o ministério dele. A gente até tem, né? Mas como ele vai embora muito rápido, a gente não tem muito registro. Mas aí sim, em 1871, o Heathcliff ele vem para Santa Bárbara do Oeste e começa um trabalho ali. Eram fugitivos de guerra, né? Porque estava tendo a guerra de secessão nos Estados Unidos. E aí eu expliquei para vocês o seguinte: a gente tem aquela imagem de Abraham Lincoln como um camarada pacífico, tá sempre tranquilo, sentado naquele cadeirão nos filmes, né? Barbão, chapéuzão. Ele não era muito pacífico não, meu. Ele governava, né, o norte dos Estados Unidos, e quando o norte ganhou, ele começou a matar a galera do sul. Então a galera do sul fugiu e muitos vieram para o Brasil. Era a chamada Guerra de Secessão, que promovia ataques muito violentos. E aí eles vieram para cá e começaram os cultos ali em São Paulo com o Richard Heathcliff. Só que, presta atenção, vamos desmistificar as coisas. Às vezes a gente vê os americanos como os nossos pais da fé, os missionários da terra brasileira. Mais ou menos. Eles não tinham intenção de evangelizar o Brasil. Os primeiros cultos em Santa Bárbara do Oeste eram em inglês. Eles estavam fugindo da guerra. Não era uma igreja organizada para nós, era uma igreja organizada deles para eles. Beleza, pessoal? Em 1881, a coisa mudou. Aí chegaram missionários americanos de verdade aqui no Brasil. Gente que queria ganhar o nosso povo. Aí chegam os Bagbies, né? William Bagby, Anna Bagby, que organizaram na Bahia, então, uma igreja para brasileiros. Beleza, pessoal? Aí sim começa um trabalho missionário aqui no Brasil. Depois vieram os outros, né? Veio a igreja episcopal, ela vem para cá também ali em 1897. E os presbiterianos começam a voar, né? Eles começam a crescer muito, muito mesmo nesse período. Era a denominação que mais crescia no Brasil, era a denominação presbiteriana em 1891. Eles já eram em 1891
2.497 membros, era muita gente para a época. Eram 90 conversões por ano. Muita coisa mesmo, pessoal. E aí mais protestantes começam a surgir no cenário brasileiro. Os congregacionais, eles surgem aqui. E a Igreja Evangélica Fluminense foi a nossa queridinha da última aula, porque a maioria de nós não conhecia, né? Nem eu conhecia, pessoal. Fui conhecendo, preparando as aulas aí para vocês. Pessoal, a Igreja Evangélica Fluminense, ela é um marco no nosso país, né? Ela, ali em 1958, ela é a primeira igreja que vai celebrar cultos em português. Ela é a primeira igreja que vai distribuir Bíblias como forma de evangelismo. Então a Igreja Evangélica Fluminense, que ela era situada na Frei Caneca, lá no Rio, existe ainda hoje, tá? Essa igreja ainda existe. Funciona quarta e domingo como as igrejas tradicionais. Eles influenciaram todas as outras igrejas na forma de evangelizar. E aí a gente ficou curioso aí no último domingo, na nossa última aula. Eu pesquisei mais um pouquinho sobre eles, pessoal, e aí eu entendi por que a gente não ouve falar muito deles. Quem fundou a Igreja Evangélica Fluminense eram missionários congregacionais. A Igreja Evangélica Fluminense, ela nasce. Depois a própria Igreja Congregacional vem para o Brasil, porque ela já existia lá fora. E aí a Igreja Evangélica Fluminense, ela se une à Convenção das Igrejas Congregacionais do Brasil. Então, a Igreja Evangélica Fluminense hoje, atualmente, ela é uma igreja congregacional, ela é filiada à Igreja Congregacional. Naquela época ela ainda não estava, tá? Porque eram missionários congregacionais que começaram esse trabalho aqui e era um trabalho muito misturado. E aí a gente pode entender que a Igreja Fluminense, Evangélica Fluminense, que está lá no Rio, que funciona, né, ainda hoje, é uma igreja histórica que revolucionou as outras denominações, nos ensinou, nos colocou no caminho de cultos em português. Cultos em português só começaram aqui, pessoal, com os Bagbys, né? Com os Bagbys, depois também com o William Carey, né? Com a Kate também, enfim, por influência da Igreja Evangélica Fluminense. Depois a gente começou a distribuição de Bíblia, que se me perguntasse eu diria que eram os gideões que criaram isso. Não foi. Foi a Igreja Evangélica Fluminense. E aí depois as denominações foram evoluindo e hoje o evangelismo por meio de distribuição de Bíblia ainda existe, mas não é mais o nosso foco principal, né? Hoje há outras maneiras de se evangelizar. A distribuição de Bíblia se torna um pouco obsoleta, porque todo mundo tem Bíblia. Qualquer lugar que você vai tem Bíblia, né? Hoje a gente usa muito encontro de casal, viagens missionárias, congressos, enfim, novas formas de evangelização surgiram, né, pessoal? Então, a gente vê, apenas recapitulando, que lá em 1860, agora voltando para a denominação batista, a gente não tem um grande avanço com Thomas Jefferson, mas em 1871, em Santa Bárbara do Oeste, chega Richard Heathcliff, depois, e aí começa um trabalho ali em inglês. Em 1881, os Bagbys começam um trabalho na Bahia para brasileiros, junto com... Eu falei William Carey, né? William Carey é um missionário, desculpa. Junto com Zachary Taylor, com Catherine Taylor também, eles começam um trabalho mais efetivo, junto com o ex-padre também, Antônio Teixeira de Albuquerque. O ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, ele acaba se convertendo, ele se une, se eu não me engano, acho que é aos metodistas, depois ele vem para os batistas e começa esse trabalho forte na Bahia. Em 1884, temos a organização de uma terceira igreja, aqui com muita influência dos Bagbys também, que é a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. É a terceira igreja batista fundada aqui no Brasil, né? Pessoal, a gente vai dar um salto no tempo, e aí em 1907 já haviam 39 igrejas no Brasil. Nascia a Convenção Batista Brasileira. Show, pessoal? Vamos parar aqui? Vem para mim. Estamos falando da evolução denominacional. Vimos como que as denominações chegaram no Brasil
para a gente entender como é que a nossa identidade batista chegou ao que é hoje. Aqui em 1907 nasce a Convenção Batista Brasileira. Paralelo a isso, coisas estão acontecendo lá fora e depois vão acontecer aqui também. Em 1906, está acontecendo lá nos Estados Unidos um fenômeno chamado fenômeno da Rua Azusa, que é o nascimento do pentecostalismo, né? Nasce ali com William Seymour. William Seymour, ele era ex-escravo, ele era ex-batista. E começa ali um movimento nos Estados Unidos. Ele tinha sido já desligado das igrejas lá nos Estados Unidos exatamente por pregar nova unção, batismo em línguas e por aí vai, doutrinas avessas às nossas doutrinas. E nasce na Rua Azusa um grande movimento que daria luz daqui a pouco às Assembleias de Deus do mundo inteiro, né? Que é o movimento pentecostal, que nasce ali muito forte. Apesar que no Brasil, o pentecostalismo ele não nasce com as Assembleias de Deus. Ela é a segunda igreja pentecostal no Brasil. Nasce com a Congregação Cristã do Brasil. Tá? Mas vem comigo. 1907, nasce a Convenção Batista Brasileira. 1906, um ano antes, nos Estados Unidos, está nascendo o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal cresce muito rápido. Ele chega aqui no Brasil em 1910, 4 anos depois. E ele começa a influenciar, então, a nossa eclesiologia, pessoal. Em 1965, a nossa denominação já estava muito influenciada pelo movimento pentecostal e acaba acontecendo um racha dentro da nossa denominação. Está lá na página 63 da História dos Batistas. O pastor Jonas ele conta um pouquinho essa história pra gente, né? Foi um movimento pentecostal dentro da Convenção Batista Brasileira que nasce ali com os pastores José Rego e Enéas Tognini, né? Tognini até acho que já é falecido, se eu não me engano, né? E aí gera aquela divisão muito grande dentro da denominação. Foi um desvio doutrinário, uma mudança doutrinária dentro da convenção que afetou tanto a denominação que moveu a denominação batista a uma discussão nacional, né, se nós deveríamos ou não aceitar algumas coisas dentro da denominação. Que coisas? Línguas, revelação, achar que o Espírito Santo é uma segunda graça para a igreja, né, depois da salvação. E aí se formou a Comissão dos 13, né? A Comissão dos 13 eram grandes lideranças brasileiras da denominação para julgar o caso. E aí ficou entendido que o movimento neopentecostal, pentecostal, não era compatível com a doutrina tradicional. E aí houve uma divisão, onde lá em 1965, também em 1967, tá? Nasce ali a Convenção Batista Nacional, uma convenção irmã nossa. Ambos somos da Aliança Batista Mundial. E aí, pessoal, os grandes pivôs desse racha, a Igreja Batista da Lagoinha, a gente tem uma grande igreja que é a Igreja Batista Getsemane, pastor Jorge Linhares, e aí a gente tem duas grandes convenções no Brasil. Acho que 39 igrejas, se não me engano, fundam a Convenção Batista Nacional. Ela já nasce, né, bem grande, né? Porque eram igrejas grandes, influentes. E aí agora a gente tem Convenção Batista Brasileira e Convenção Batista Nacional. E por muito tempo caminhamos aí separados. Pessoal, a gente vai ver que no ano 2000, o desligamento, tá? Foi um desligamento, foi uma exoneração dessas igrejas da Convenção Batista Brasileira, aconteceu na Assembleia de Niterói, né? Na Assembleia de Niterói. E aí, lá no ano 2000, depois de muitos e muitos anos, a gente vai ver uma reaproximação das duas convenções. Houve uma reaproximação das lideranças, lembrando que essa divisão, como toda divisão, ela tem um fundo político, né? Ela tem ali a questão dos homens, né, envolvidos.
cabeças. Então a gente tinha do lado tradicional, por exemplo, pastor, acho que se eu não me engano, João Falcão Sobrinho, pastor Fanini, e do lado neopentecostal o Tagnini, o Rego, né, essa galera aí. E tava aquela briga ali denominacional que acabou eclodindo no nascimento dessas duas convenções. Muito tempo ali de autocrítica, de briga, né, cada um puxa por um lado. No ano 2000, aconteceu um congresso muito legal, né, dentro da Convenção Batista Brasileira, que foi um congresso que foi escolhido Niterói novamente como ato simbólico, já que a divisão aconteceu em Niterói. Agora, a reaproximação aconteceria em Niterói também, onde houve um diálogo fraternal das duas denominações. Analisou-se a possibilidade de reunificarmos as denominações. Foi até lido o relatório dos 13, e aí chegou-se à conclusão que hoje é impossível reunificar as denominações. Mas se convencionou, guarda isso, é importante, vai cair na tua prova, que as denominações não iriam mais se unir. Por quê, pessoal? Porque há coisas que mudam, paradigmas. Há coisas que não mudam, são princípios. E nós entendemos que o que foi mudado nessa divisão foram princípios doutrinários. Então nasce a Convenção Batista Brasileira com determinados princípios doutrinários, a Convenção Batista Nacional. A Convenção Batista Brasileira ela já tinha os seus princípios doutrinários e a gente não vai abrir mão de princípios, nem eles vão abrir mão de princípios. Então se convencionou ali naquela convenção que aconteceu na primeira de Niterói, que era a igreja, né, do pastor Fanini. Primeiro de Niterói, só fazendo um parênteses aqui, é uma igreja muito legal, foi desenhada por Oscar Niemeyer, né? Ele era amigo pessoal do Fanini. Você sabe que Niemeyer era ateu, mas ele fez questão de desenhar aquela igreja ali para o seu amigo, para o pastor Fanini, né? Só uma observação que eu não falei na aula, mas é legal saber. E ali aconteceu aquela assembleia onde se fez as pazes e se convencionou o seguinte: vamos manter o diálogo, vamos manter a cooperação, mas não vamos reunificar as denominações. Até porque nós estamos juntos lá fora. Na Aliança Batista Mundial, somos convenções irmãs. Então, aqui no Brasil a gente tem, né, poucas convenções, mas aqui a gente coopera. Vamos cooperar uma com a outra, não vamos reunificar, a gente mantém os nossos princípios separados, mas mantemos também a nossa irmandade lá na Aliança Batista Mundial. Beleza, pessoal? E, gente, queira ou não, todos esses eventos que eu narrei para vocês foi modelando a nossa identidade atual. Hoje a denominação ela tem uma identidade. Não é uma identidade que nasceu de uma hora para outra. Envolve tudo isso, principalmente essa cisão da Convenção Batista Nacional com a Convenção Batista Brasileira influenciou muito a igreja contemporânea, pessoal. Hoje a gente bate palma, hoje a gente tem não é liturgia, né, mas uma ordem de culto mais aberta ainda do que era. Foi graças a esses eventos nós absorvemos um pouco de coisa nessa divisão que não vai sair mais do nosso DNA, tem a ver com a nossa história. É interessante, eu não falei lá na nossa última aula, guarda aí também, que nessa assembleia dos anos 2000, onde houve a reaproximação, houve uma ata histórica e ficou registrado que o nascimento da Convenção Batista Nacional foi um ato histórico dentro da nossa história, dentro da história da Convenção Batista Brasileira. Então guarda isso, é muito importante para a gente entender isso. O nascimento da Convenção Batista Nacional está ligado diretamente à história da Convenção Batista Brasileira. Então sim, influenciou a nossa identidade. Nós somos como somos hoje, também por causa desses movimentos que aconteceram lá atrás. Beleza, pessoal? E aí a gente viu mais um ponto que é a igreja no mundo em rápidas transformações. E aí a gente aprendeu um pouquinho com o pastor Jonas, né, que essa reaproximação das convenções,
as mudanças que estão acontecendo dentro da igreja hoje é muito fruto da pós-modernidade, fruto do avanço tecnológico. Antigamente eles estavam quietinhos lá nos cultos dele, nas igrejas pentecostais, nós estávamos quietinhos na nossa igreja, nas igrejas tradicionais. Mas hoje você entra no YouTube, você acaba assistindo um culto da Lagoinha, eles entram no YouTube nosso e assistem um culto aí de igrejas relevantes, como a Primeira do Rio, por exemplo, Primeira de São Paulo, Primeira de Curitiba, né? E eles acabam também tendo uma mutação. Então, o pastor Jonas ele vem nos dizer a respeito das perspectivas futuras, né? Uma igreja em rápidas transformações, que a tecnologia ela tem permitido mudanças rápidas dentro da nossa denominação, né? E a tecnologia tem sido a grande facilitadora, né? Hoje a gente está num mundo globalizado, onde a informação chove na nossa mente, e isso tem afetado a doutrina da igreja, a identidade da igreja, e aí a gente tem que zelar, pessoal, pelos princípios. O que é paradigma pode mudar, o que é princípio, não. Cuidado. Que a gente tenha a mesma mentalidade da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista Nacional. Eles foram sábios em identificar o que era paradigma e o que era princípio. E vendo que ali se tratava de princípios, olha, vamos cooperar um com o outro, mas não vamos mexer nos princípios. Foram sábios, deixaram um exemplo para nós. Pessoal, então a gente vê que a informatização facilitou a nossa reaproximação, mas não pode facilitar a nossa perda de identidade. Eu citei para vocês uma frase do pastor Carlito. Eu amo o pastor Carlito lá de São José dos Campos, mas eu não concordo com ele nisso daqui. Ele disse que nós vivemos a era pós-denominacional. Eu não acho. Se a gente aceitasse ser a era pós-denominacional, a gente estaria abrindo mão dos nossos princípios, de normas que nós acreditamos. Normas de vários tipos, passando desde o batismo por imersão, como pela questão de línguas, como questão de perda ou não de salvação. Isso seria muito perigoso. Nós não abrimos mão dos nossos princípios. O mundo está mudando rapidamente, mas os princípios eles não mudam. Houve muita luta para nós chegarmos até aqui mantendo os nossos princípios e devemos zelar por eles. Eu terminei com uma frase do pastor Charles Swindoll, onde ele fala assim que tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos e tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Nós lutamos para manter a nossa tradição. Tradicionalismo é paradigma, é usos e costumes. Tradição é doutrina, é Bíblia, é norma vinda de Deus para a nossa vida. Nós mantemos com a nossa vida. Por quê? Porque Paulo deu a sua vida pelos princípios. Porque os apóstolos deram a vida pelos princípios. Os mártires deram a vida pelos princípios. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Muita gente deu o sangue para a nossa denominação ter a identidade que ela tem hoje, né? Haja vista essa cisão que aconteceu em 1965, teve gente que lutou para mantermos a nossa identidade e nós devemos manter também. Vamos manter os nossos princípios, vamos manter a nossa identidade. Precisamos saber distinguir. Tradicionalismo é igual paradigma, tradição é igual princípio. Guarda isso, vai cair na sua prova. E se eu for examinador do seu concílio, vai cair no seu concílio também. Pessoal, maravilha, aqui nós encerramos a revisão. Fiz uma revisão um pouco mais profunda, a gente tem alguns alunos que não puderam estar presentes, até por motivo de saúde, então fiz uma aula com um pouco mais de profundidade na nossa revisão. Beijo no seu coração, vamos nos vendo por aqui, agora só tem mais uma aulinha antes da nossa prova. Até lá, com a graça do Senhor.